Bom dia. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com você e com toda a sua família nesta nova manhã. Que o Espírito Santo visite a sua casa, fortaleça o seu corpo, ilumine a sua mente, acalme o seu coração e derrame sobre cada pessoa que você ama a proteção do céu. Onde quer que você esteja neste momento, saiba que Deus conhece o seu nome, conhece a sua história e preparou este amanhecer como um presente para a sua vida. Hoje nos reunimos para uma oração muito especial. Receba força, sabedoria e proteção. Talvez este seja apenas o início de mais um dia para muitas pessoas, mas, para quem decide começar amanhã na presença do Senhor, este pode ser o primeiro passo de uma grande transformação interior. Antes que as preocupações ocupem seus pensamentos, antes que os compromissos preencham sua agenda e antes mesmo que você enfrente qualquer desafio, Deus deseja falar ao seu coração. Talvez hoje você tenha uma decisão importante a tomar. Talvez exista uma conversa difícil esperando por você, um problema no trabalho que parece não ter solução, uma consulta médica que traz ansiedade ou uma preocupação constante com alguém da sua família. Você pode até sentir que não possui todas as respostas. Mas a boa notícia é que Deus nunca pediu que você carregasse sozinho o peso do amanhã. Ele apenas convida você a caminhar ao seu lado, um passo de cada vez. Antes que você desse o primeiro passo ao sair da cama nesta manhã, o Senhor já caminhava diante de você. Ele conhece cada estrada que você percorrerá, cada encontro que terá, cada desafio que surgirá e também cada bênção que preparou em silêncio. Mesmo quando você não consegue perceber, a providência de Deus já está agindo, abrindo caminhos, afastando perigos e sustentando sua vida com um amor que jamais falha. Por isso, permaneça comigo até o final desta oração. Não permita que a pressa roube este encontro com o Senhor. Reserve estes próximos minutos para entregar a Ele tudo o que ocupa o seu coração. Peça a graça de receber a força para enfrentar o que vier, a sabedoria para fazer as escolhas certas e a proteção divina para caminhar em segurança durante todo este dia. Respire profundamente por um instante. Abra o seu coração. O Deus que despertou você nesta manhã deseja fazer muito mais do que acompanhar o seu dia. Ele deseja conduzir cada passo da sua caminhada e lembrar que, aconteça o que acontecer, você nunca estará sozinho. Talvez, enquanto você escuta esta oração, o seu corpo já tenha acordado, mas o seu coração ainda esteja cansado. Há noites em que o sono não consegue vencer a preocupação. Há manhãs em que abrimos os olhos e antes mesmo de colocar os pés no chão, a mente já está cheia de perguntas. Como pagar as contas deste mês? O que o médico dirá naquele exame? Será que meu filho ficará bem? Será que conseguirei superar mais este desafio? Talvez ontem à noite você tenha olhado para o saldo da sua conta bancária e sentido um aperto no peito. Talvez tenha preparado o café da manhã, escondendo a preocupação da família, para não aumentar o peso de quem você ama. Há pessoas que sorriem durante o dia inteiro, mas choram em silêncio quando ninguém está olhando. Outras permanecem fortes diante dos filhos, dos colegas de trabalho e dos amigos, enquanto por dentro se sentem completamente esgotadas. E talvez o mais difícil seja acreditar que ninguém consegue compreender aquilo que você realmente está vivendo. Mas nesta manhã, Deus quer lembrar uma verdade que pode transformar o seu dia. Ele conhece cada batalha escondida dentro do seu coração. O Senhor vê o que ninguém vê. Ele escuta as orações que você faz apenas em pensamento. Ele recolhe cada lágrima derramada durante a madrugada e permanece ao seu lado, mesmo quando o silêncio parece maior do que as respostas. Se você chegou até esta oração, não foi por acaso. Talvez o Senhor tenha querido trazer você aqui exatamente para dizer: meu filho, minha filha, eu continuo caminhando com você. Não desista agora. Por isso, quero convidar você a fazer um gesto simples de confiança. Escreva nos comentários: Senhor, guia os meus passos hoje.
Faça dessa frase uma pequena oração, um ato de entrega nas mãos daquele que conhece o caminho melhor do que nós mesmos. E, se existir uma intenção especial em seu coração, apresente-a também. Muitas pessoas rezarão umas pelas outras, formando uma verdadeira comunidade de fé. Agora permaneça comigo. Daqui a pouco vamos ouvir uma palavra da Sagrada Escritura que talvez seja exatamente a resposta que Deus preparou para fortalecer o seu coração nesta manhã e conduzir cada passo do seu dia. Agora, abra o seu coração para acolher a palavra de Deus que iluminará toda a nossa oração nesta manhã. No livro dos Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, o Senhor nos diz: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Que promessa extraordinária! Perceba que Deus não nos pede para compreender tudo o que acontece em nossa vida. Ele sabe que existem perguntas sem resposta, caminhos que parecem confusos e momentos em que a dor fala mais alto do que a esperança. Em vez disso, o Senhor nos convida a fazer algo muito mais profundo: confiar. Confiar quando as portas ainda estão fechadas. Confiar quando o medo insiste em voltar. Confiar mesmo quando não conseguimos enxergar o próximo passo. Talvez seja exatamente isso que você precisava ouvir hoje. Você tem tentado resolver tudo sozinho, carregando um peso que nunca foi destinado apenas aos seus ombros. Quanto mais tenta controlar cada detalhe, mais cansado o seu coração fica. Mas Deus lhe diz nesta manhã: entregue-me os seus caminhos, deixe-me conduzir aquilo que você não consegue controlar. Lembro-me da história de Carlos Alberto, de 61 anos, morador de Belo Horizonte. Depois de perder o emprego durante um período muito difícil, ele começou a trabalhar como motorista de aplicativo. No início, saía de casa todos os dias tomado pela insegurança. Não sabia se conseguiria pagar as contas, nem sustentar sua família. Então decidiu mudar apenas uma coisa. Antes de ligar o carro todas as manhãs, abria a Bíblia, lia estes versículos dos Provérbios e fazia uma oração de poucos minutos, entregando o dia ao Senhor. Os problemas não desapareceram de um dia para o outro, mas algo começou a mudar dentro dele. A ansiedade foi dando lugar à serenidade. As decisões passaram a ser tomadas com mais calma. Pequenas oportunidades surgiram quando ele menos esperava. Carlos costuma dizer que Deus não mudou apenas o rumo da sua vida. Primeiro, mudou o rumo do seu coração. E foi esse coração fortalecido que conseguiu reconhecer as portas que o Senhor já estava abrindo. É assim que Deus costuma agir. Antes de transformar as circunstâncias, Ele fortalece quem somos por dentro. Antes de abrir um novo caminho, Ele nos ensina a caminhar com confiança. A verdadeira sabedoria não nasce do controle, mas da entrega. Ela floresce quando reconhecemos que Deus enxerga muito além do que nossos olhos conseguem alcançar. Agora, convido você a dar mais um passo de fé. Respire profundamente, coloque a mão sobre o seu coração e permita que esta palavra desça da sua mente para a sua alma. Vamos entregar este novo dia àquele que nunca falha, pedindo que sua força, sua sabedoria e sua proteção conduzam cada passo da nossa caminhada. Agora, chegou o momento de transformar a palavra de Deus em uma oração sincera. Se você puder, pare por alguns instantes, respire profundamente, inspire lentamente, acolhendo a paz que vem do Senhor. Expire devagar, entregando a Ele toda a preocupação, toda a insegurança e todo o medo que você trouxe para esta manhã. Não tenha pressa. Deus já está aqui, na sua presença, esperando apenas que você abra o coração. Se for possível, coloque a mão sobre o peito e feche os olhos por alguns segundos. Sinta o ritmo da sua respiração e lembre-se de que cada novo fôlego é um presente do Pai. Talvez você tenha começado este dia sentindo-se fraco, sem saber como enfrentará tudo o que está pela frente.
Mas neste momento, não olhe para as suas limitações. Olhe para aquele que prometeu caminhar ao seu lado em todos os caminhos. Senhor Jesus, nós te damos graças por esta nova manhã. Obrigado pelo dom da vida, pela oportunidade de recomeçar e pelo amor que nunca se cansa de nos procurar. Obrigado porque, mesmo quando dormíamos, tu velavas por nós. Obrigado porque a tua misericórdia se renovou mais uma vez sobre a nossa casa, sobre a nossa família e sobre cada pessoa que participa desta oração. Pai de infinita bondade, colocamos este dia inteiramente em tuas mãos. Consagramos cada compromisso, cada encontro, cada decisão e cada palavra que sairá dos nossos lábios. Vai à nossa frente no trabalho, nos estudos, nas estradas, dentro dos hospitais, nos lares e em todos os lugares por onde passarmos. Concede-nos a força para enfrentar as dificuldades, a sabedoria para discernir a tua vontade e a humildade para reconhecer que dependemos de ti em todos os momentos. Também te pedimos perdão, Senhor. Perdoa-nos pelas vezes em que confiamos mais no medo do que na tua promessa. Perdoa-nos pelas palavras impacientes, pelos julgamentos precipitados, pela falta de amor e pelas ocasiões em que esquecemos de colocar nossa esperança em ti. Purifica o nosso coração e cria em nós um espírito dócil, capaz de ouvir a tua voz, mesmo em meio ao barulho das preocupações. Hoje, escolhemos entregar o controle da nossa vida em tuas mãos. Sabemos que nem sempre entenderemos os teus planos, mas confiamos que eles são maiores e melhores do que os nossos. Guia os nossos passos, ilumina as nossas escolhas e não permitas que nos afastemos do caminho que preparaste para nós. Permaneça mais um instante nesse silêncio sagrado. O Senhor está ouvindo até mesmo as palavras que você ainda não conseguiu pronunciar. E agora, vamos apresentar a Ele as feridas escondidas da nossa alma e das nossas famílias, certos de que o amor de Cristo tem poder para restaurar aquilo que parecia impossível de curar. Senhor Jesus, neste momento queremos colocar diante de Ti aquilo que tantas vezes escondemos atrás de um sorriso. Tu conheces as feridas que ninguém vê, os pensamentos que nos acompanham em silêncio e o peso que carregamos quando dizemos a todos que está tudo bem, mesmo sabendo que, por dentro, o nosso coração está cansado. Diante de Ti não precisamos fingir ser fortes. Podemos simplesmente ser Teus filhos, necessitados do Teu amor e da Tua misericórdia. Talvez exista alguém rezando conosco que, ontem à noite, chorou sozinho no banheiro para que a família não percebesse sua dor. Talvez alguém tenha acordado no meio da madrugada e permanecido olhando para o teto, sem conseguir voltar a dormir, pensando nas contas que vencem, no resultado de um exame, em um filho que se afastou de Deus ou em um casamento que parece cada vez mais distante. Talvez você tenha olhado para a fotografia de uma pessoa querida e sentido saudade, ou tenha permanecido alguns minutos dentro do carro antes de entrar no trabalho, tentando reunir forças para enfrentar mais um dia. Se essa é a sua história, saiba que Jesus estava com você em cada um desses momentos. Senhor, visita agora os corações feridos, cura a ansiedade que tira a paz, o medo que paralisa, a culpa que ainda machuca e a tristeza que ninguém consegue explicar. Derrama o Teu Espírito Santo sobre aqueles que perderam a esperança, sobre quem vive o peso da solidão e sobre todos os que acreditam que ninguém compreende sua dor. Que a Tua presença seja um refúgio seguro para cada alma cansada. Nós Te confiamos também as nossas famílias. Abençoa os esposos, fortalece os pais, protege os filhos, consola os avós e visita aqueles que estão doentes ou afastados da fé. Onde houver discussões, faz nascer o diálogo. Onde houver ressentimento, derrama o perdão. Onde houver desânimo, acende novamente a chama da esperança. Que cada lar representado nesta oração seja envolvido pela paz que vem do Teu sagrado coração. Jesus,
toca as feridas mais profundas da nossa história, aquelas que carregamos há tantos anos e que muitas vezes acreditamos nunca mais cicatrizarão. Tu és o médico das almas. Tu restauras o que está quebrado, levantas quem caiu e devolves a esperança àqueles que já não conseguem enxergar um novo começo. Enquanto continuamos rezando, queremos confiar também o nosso trabalho, as nossas necessidades materiais e todas as decisões que teremos de tomar hoje. Sabemos que o Deus que cura o coração é o mesmo Deus que fortalece, concede sabedoria e protege os seus filhos em cada passo da caminhada. Senhor nosso Deus, chegamos a este momento da oração com o coração mais leve, porque sabemos que tudo aquilo que colocamos diante de Ti jamais é ignorado. Agora queremos confiar ao Teu cuidado o nosso trabalho, os nossos projetos, as nossas responsabilidades e todas as necessidades materiais que trazemos conosco. Tu conheces as preocupações que surgem antes mesmo de sairmos de casa. Sabes quantos pais e mães se perguntam como sustentarão a família, quantas pessoas aguardam uma oportunidade de emprego, quantos trabalham com dedicação e ainda assim vivem inseguros diante do futuro. Pai amado, derrama sobre nós o dom da sabedoria. Que o Espírito Santo ilumine cada decisão que precisaremos tomar hoje. Não permitas que sejamos guiados pelo impulso, pelo medo ou pelo desânimo. Ensina-nos a reconhecer a Tua vontade, mesmo nas pequenas escolhas do dia a dia. Dá-nos prudência para falar, paciência para esperar, humildade para aprender e coragem para agir quando for necessário. Que nossas atitudes revelem a presença de Cristo em tudo o que fizermos. Também colocamos diante de Ti a nossa vida financeira. Tu conheces as contas que nos preocupam, os compromissos que precisamos assumir e os sonhos que parecem distantes. Abre as portas que ninguém consegue abrir e fecha aquelas que poderiam nos afastar do Teu caminho. Abençoa o trabalho de nossas mãos para que nunca nos falte o pão de cada dia e para que possamos viver com dignidade, honestidade e generosidade. Senhor, estende a Tua poderosa proteção sobre nós. Envia os Teus santos anjos para caminharem à nossa frente. Guarda-nos dos acidentes, da violência, das enfermidades, das tentações e de todo o mal visível e invisível. Protege a nossa mente contra pensamentos de desespero, guarda os nossos lábios para que espalhem palavras de paz e fortalece o nosso coração para que não desanime diante das provações. Que nenhuma força contrária nos afaste da Tua presença, porque sabemos que aquele que caminha contigo nunca está desamparado. E agora, com toda a confiança que nasce da fé, proclamemos juntos as promessas do Senhor para este novo dia. Em nome de Jesus, eu declaro que recebo a força de Deus para enfrentar cada desafio com coragem. Em nome de Jesus, eu declaro que o Espírito Santo ilumina minha mente e me concede sabedoria em cada decisão. Em nome de Jesus, eu declaro que a proteção do Altíssimo envolve a minha casa, a minha família e todos os meus caminhos. Em nome de Jesus, eu declaro que portas de esperança se abrirão no tempo de Deus, que nenhuma dificuldade será maior do que a sua graça e que a paz de Cristo governará o meu coração. Em nome de Jesus, eu declaro que não caminharei dominado pelo medo, mas sustentado pela confiança naquele que nunca falha. Agora silencie novamente o seu coração. Não é preciso repetir muitas palavras. Apenas permaneça na presença do Senhor e permita que essa paz desça até o mais profundo da sua alma. Você não está sozinho. Deus ouviu suas lágrimas, conhece as suas lutas e continuará conduzindo cada passo da sua vida. Aquele que começou esta obra em você permanecerá ao seu lado durante todo este dia, fortalecendo-o, protegendo-o e guiando-o com infinito amor. Chegamos ao final desta oração da manhã, mas este não é o fim daquilo que Deus deseja fazer em sua vida hoje. Ao contrário, este é apenas o começo de um dia
que já está sendo conduzido pelas mãos do Senhor. Antes de seguir com seus compromissos, quero que você guarde uma verdade no mais profundo do seu coração. Você não está sozinho. Talvez ainda existam perguntas sem resposta. Talvez alguns problemas continuem esperando por uma solução. Mas Deus ouviu suas lágrimas, acolheu sua oração e caminhará com você em cada instante deste dia. Antes de nos despedirmos, recordemos um dos momentos mais belos do Evangelho. Os discípulos estavam no meio do mar quando o vento começou a soprar com força e as ondas assustavam a todos. Ao ver Jesus caminhando sobre as águas, o medo tomou conta de seus corações. Pedro também desceu da barca, mas, ao olhar para a tempestade, começou a afundar. Então clamou: Senhor, salva-me! E imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e o levantou novamente. Assim é o amor de Cristo. Quando nossas forças acabam, a mão do Senhor nunca chega tarde. E o mesmo Deus continua agindo hoje. Rezemos agora, unidos como uma só família de fé, a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Com o coração cheio de confiança, peçamos também a intercessão da Santíssima Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, Mãe amorosa, caminha conosco neste novo dia. Guarda-nos sob o teu manto, consola os aflitos, fortalece os desanimados e conduz-nos sempre para mais perto do teu Filho Jesus. Que diante de cada dificuldade, jamais percamos a confiança na providência de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor abençoe a sua saída e a sua chegada. Que Ele fortaleça o seu corpo, ilumine a sua inteligência, conceda sabedoria para cada decisão, proteja o seu trabalho, guarde a sua família e faça reinar a paz em seu coração. Que você caminhe hoje com a certeza de que Deus vai à sua frente, o Espírito Santo o acompanha e Nossa Senhora intercede por você em todos os momentos. E, se esta oração trouxe paz ao seu coração, partilhe-a com alguém que esteja precisando de força, sabedoria e proteção. Talvez um amigo, um familiar ou uma pessoa que esteja vivendo uma batalha silenciosa. O simples gesto de compartilhar esta oração pode ser a resposta que Deus preparou para renovar a esperança de alguém neste dia. Vá em paz. Que o Senhor permaneça ao seu lado em cada passo da sua caminhada e que a graça de Cristo ilumine esta manhã, esta tarde e toda a sua vida. Amém. Bom dia. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com você e com toda a sua família nesta nova manhã. Que o Espírito Santo visite a sua casa, fortaleça o seu corpo, ilumine a sua mente, acalme o seu coração e derrame sobre cada pessoa que você ama a proteção do céu. Onde quer que você esteja neste momento, saiba que Deus conhece o seu nome, conhece a sua história e preparou este amanhecer como um presente para a sua vida. Hoje nos reunimos para uma oração muito especial. Receba força, sabedoria e proteção. Talvez este seja apenas o início de mais um dia para muitas pessoas, mas, para quem decide começar amanhã na presença do Senhor, este pode ser o primeiro passo de uma grande transformação interior. Antes que as preocupações ocupem seus pensamentos, antes que os compromissos preencham sua agenda e antes mesmo que você enfrente qualquer desafio, Deus deseja falar ao seu coração. Talvez hoje você tenha uma decisão importante a tomar. Talvez exista uma conversa difícil esperando por você, um problema no trabalho que parece não ter solução,
uma consulta médica que traz ansiedade ou uma preocupação constante com alguém da sua família. Você pode até sentir que não possui todas as respostas. Mas a boa notícia é que Deus nunca pediu que você carregasse sozinho o peso do amanhã. Ele apenas convida você a caminhar ao seu lado, um passo de cada vez. Antes que você desse o primeiro passo ao sair da cama nesta manhã, o Senhor já caminhava diante de você. Ele conhece cada estrada que você percorrerá, cada encontro que terá, cada desafio que surgirá e também cada bênção que preparou em silêncio. Mesmo quando você não consegue perceber, a providência de Deus já está agindo, abrindo caminhos, afastando perigos e sustentando sua vida com um amor que jamais falha. Por isso, permaneça comigo até o final desta oração. Não permita que a pressa roube este encontro com o Senhor. Reserve estes próximos minutos para entregar a Ele tudo o que ocupa o seu coração. Peça a graça de receber a força para enfrentar o que vier, a sabedoria para fazer as escolhas certas e a proteção divina para caminhar em segurança durante todo este dia. Respire profundamente por um instante. Abra o seu coração. O Deus que despertou você nesta manhã deseja fazer muito mais do que acompanhar o seu dia. Ele deseja conduzir cada passo da sua caminhada e lembrar que, aconteça o que acontecer, você nunca estará sozinho. Talvez, enquanto você escuta esta oração, o seu corpo já tenha acordado, mas o seu coração ainda esteja cansado. Há noites em que o sono não consegue vencer a preocupação. Há manhãs em que abrimos os olhos e antes mesmo de colocar os pés no chão, a mente já está cheia de perguntas. Como pagar as contas deste mês? O que o médico dirá naquele exame? Será que meu filho ficará bem? Será que conseguirei superar mais este desafio? Talvez ontem à noite você tenha olhado para o saldo da sua conta bancária e sentido um aperto no peito. Talvez tenha preparado o café da manhã, escondendo a preocupação da família, para não aumentar o peso de quem você ama. Há pessoas que sorriem durante o dia inteiro, mas choram em silêncio quando ninguém está olhando. Outras permanecem fortes diante dos filhos, dos colegas de trabalho e dos amigos, enquanto por dentro se sentem completamente esgotadas. E talvez o mais difícil seja acreditar que ninguém consegue compreender aquilo que você realmente está vivendo. Mas nesta manhã, Deus quer lembrar uma verdade que pode transformar o seu dia. Ele conhece cada batalha escondida dentro do seu coração. O Senhor vê o que ninguém vê. Ele escuta as orações que você faz apenas em pensamento. Ele recolhe cada lágrima derramada durante a madrugada e permanece ao seu lado, mesmo quando o silêncio parece maior do que as respostas. Se você chegou até esta oração, não foi por acaso. Talvez o Senhor tenha querido trazer você aqui exatamente para dizer: meu filho, minha filha, eu continuo caminhando com você. Não desista agora. Por isso, quero convidar você a fazer um gesto simples de confiança. Escreva nos comentários: Senhor, guia os meus passos hoje. Faça dessa frase uma pequena oração, um ato de entrega nas mãos daquele que conhece o caminho melhor do que nós mesmos. E, se existir uma intenção especial em seu coração, apresente-a também. Muitas pessoas rezarão umas pelas outras, formando uma verdadeira comunidade de fé. Agora permaneça comigo. Daqui a pouco vamos ouvir uma palavra da Sagrada Escritura que talvez seja exatamente a resposta que Deus preparou para fortalecer o seu coração nesta manhã e conduzir cada passo do seu dia. Agora, abra o seu coração para acolher a palavra de Deus que iluminará toda a nossa oração nesta manhã. No livro dos Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, o Senhor nos diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Que promessa extraordinária! Perceba que Deus não nos pede para compreender tudo o que acontece em nossa vida. Ele sabe que existem perguntas sem resposta, caminhos que parecem confusos e momentos em que a dor fala mais alto do que a esperança.
Em vez disso, o Senhor nos convida a fazer algo muito mais profundo: confiar. Confiar quando as portas ainda estão fechadas. Confiar quando o medo insiste em voltar. Confiar mesmo quando não conseguimos enxergar o próximo passo. Talvez seja exatamente isso que você precisava ouvir hoje. Você tem tentado resolver tudo sozinho, carregando um peso que nunca foi destinado apenas aos seus ombros. Quanto mais tenta controlar cada detalhe, mais cansado o seu coração fica. Mas Deus lhe diz nesta manhã: entregue-me os seus caminhos, deixe-me conduzir aquilo que você não consegue controlar. Lembro-me da história de Carlos Alberto, de 61 anos, morador de Belo Horizonte. Depois de perder o emprego durante um período muito difícil, ele começou a trabalhar como motorista de aplicativo. No início, saía de casa todos os dias tomado pela insegurança. Não sabia se conseguiria pagar as contas, nem sustentar sua família. Então decidiu mudar apenas uma coisa. Antes de ligar o carro todas as manhãs, abria a Bíblia, lia estes versículos dos Provérbios e fazia uma oração de poucos minutos, entregando o dia ao Senhor. Os problemas não desapareceram de um dia para o outro, mas algo começou a mudar dentro dele. A ansiedade foi dando lugar à serenidade. As decisões passaram a ser tomadas com mais calma. Pequenas oportunidades surgiram quando ele menos esperava. Carlos costuma dizer que Deus não mudou apenas o rumo da sua vida. Primeiro, mudou o rumo do seu coração. E foi esse coração fortalecido que conseguiu reconhecer as portas que o Senhor já estava abrindo. É assim que Deus costuma agir. Antes de transformar as circunstâncias, Ele fortalece quem somos por dentro. Antes de abrir um novo caminho, Ele nos ensina a caminhar com confiança. A verdadeira sabedoria não nasce do controle, mas da entrega. Ela floresce quando reconhecemos que Deus enxerga muito além do que nossos olhos conseguem alcançar. Agora, convido você a dar mais um passo de fé. Respire profundamente, coloque a mão sobre o seu coração e permita que esta palavra desça da sua mente para a sua alma. Vamos entregar este novo dia àquele que nunca falha, pedindo que sua força, sua sabedoria e sua proteção conduzam cada passo da nossa caminhada. Agora, chegou o momento de transformar a palavra de Deus em uma oração sincera. Se você puder, pare por alguns instantes, respire profundamente, inspire lentamente, acolhendo a paz que vem do Senhor. Expire devagar, entregando a Ele toda a preocupação, toda a insegurança e todo o medo que você trouxe para esta manhã. Não tenha pressa. Deus já está aqui, na sua presença, esperando apenas que você abra o coração. Se for possível, coloque a mão sobre o peito e feche os olhos por alguns segundos. Sinta o ritmo da sua respiração e lembre-se de que cada novo fôlego é um presente do Pai. Talvez você tenha começado este dia sentindo-se fraco, sem saber como enfrentará tudo o que está pela frente. Mas neste momento, não olhe para as suas limitações. Olhe para aquele que prometeu caminhar ao seu lado em todos os caminhos. Senhor Jesus, nós te damos graças por esta nova manhã. Obrigado pelo dom da vida, pela oportunidade de recomeçar e pelo amor que nunca se cansa de nos procurar. Obrigado porque, mesmo quando dormíamos, Tu velavas por nós. Obrigado porque a Tua misericórdia se renovou mais uma vez sobre a nossa casa, sobre a nossa família e sobre cada pessoa que participa desta oração. Pai de infinita bondade, colocamos este dia inteiramente em Tuas mãos. Consagramos cada compromisso, cada encontro, cada decisão e cada palavra que sairá dos nossos lábios. Vai à nossa frente no trabalho, nos estudos, nas estradas, dentro dos hospitais, nos lares e em todos os lugares por onde passarmos. Concede-nos a força para enfrentar as dificuldades, a sabedoria para discernir a Tua vontade e a humildade para reconhecer que dependemos de Ti em todos os momentos. Também Te pedimos perdão, Senhor,
Perdoa-nos pelas vezes em que confiamos mais no medo do que na tua promessa. Perdoa-nos pelas palavras impacientes, pelos julgamentos precipitados, pela falta de amor e pelas ocasiões em que esquecemos de colocar nossa esperança em Ti. Purifica o nosso coração e cria em nós um espírito dócil, capaz de ouvir a Tua voz, mesmo em meio ao barulho das preocupações. Hoje, escolhemos entregar o controle da nossa vida em Tuas mãos. Sabemos que nem sempre entenderemos os Teus planos, mas confiamos que eles são maiores e melhores do que os nossos. Guia os nossos passos, ilumina as nossas escolhas e não permitas que nos afastemos do caminho que preparaste para nós. Permaneça mais um instante nesse silêncio sagrado. O Senhor está ouvindo até mesmo as palavras que você ainda não conseguiu pronunciar. E agora, vamos apresentar a Ele as feridas escondidas da nossa alma e das nossas famílias, certos de que o amor de Cristo tem poder para restaurar aquilo que parecia impossível de curar. Senhor Jesus, neste momento queremos colocar diante de Ti aquilo que tantas vezes escondemos atrás de um sorriso. Tu conheces as feridas que ninguém vê, os pensamentos que nos acompanham em silêncio e o peso que carregamos quando dizemos a todos que está tudo bem, mesmo sabendo que, por dentro, o nosso coração está cansado. Diante de Ti não precisamos fingir ser fortes. Podemos simplesmente ser Teus filhos, necessitados do Teu amor e da Tua misericórdia. Talvez exista alguém rezando conosco que, ontem à noite, chorou sozinho no banheiro para que a família não percebesse sua dor. Talvez alguém tenha acordado no meio da madrugada e permanecido olhando para o teto, sem conseguir voltar a dormir, pensando nas contas que vencem, no resultado de um exame, em um filho que se afastou de Deus ou em um casamento que parece cada vez mais distante. Talvez você tenha olhado para a fotografia de uma pessoa querida e sentido saudade, ou tenha permanecido alguns minutos dentro do carro antes de entrar no trabalho, tentando reunir forças para enfrentar mais um dia. Se essa é a sua história, saiba que Jesus estava com você em cada um desses momentos. Senhor, visita agora os corações feridos, cura a ansiedade que tira a paz, o medo que paralisa, a culpa que ainda machuca e a tristeza que ninguém consegue explicar. Derrama o Teu Espírito Santo sobre aqueles que perderam a esperança, sobre quem vive o peso da solidão e sobre todos os que acreditam que ninguém compreende sua dor. Que a Tua presença seja um refúgio seguro para cada alma cansada. Nós Te confiamos também as nossas famílias. Abençoa os esposos, fortalece os pais, protege os filhos, consola os avós e visita aqueles que estão doentes ou afastados da fé. Onde houver discussões, faz nascer o diálogo. Onde houver ressentimento, derrama o perdão. Onde houver desânimo, acende novamente a chama da esperança. Que cada lar representado nesta oração seja envolvido pela paz que vem do Teu sagrado coração. Jesus, toca as feridas mais profundas da nossa história, aquelas que carregamos há tantos anos e que muitas vezes acreditamos nunca mais cicatrizarão. Tu és o médico das almas. Tu restauras o que está quebrado, levantas quem caiu e devolves a esperança àqueles que já não conseguem enxergar um novo começo. Enquanto continuamos rezando, queremos confiar também o nosso trabalho, as nossas necessidades materiais e todas as decisões que teremos de tomar hoje. Sabemos que o Deus que cura o coração é o mesmo Deus que fortalece, concede sabedoria e protege os seus filhos em cada passo da caminhada. Senhor nosso Deus, chegamos a este momento da oração com o coração mais leve, porque sabemos que tudo aquilo que colocamos diante de Ti jamais é ignorado. Agora queremos confiar ao Teu cuidado o nosso trabalho, os nossos projetos, as nossas responsabilidades e todas as necessidades materiais que trazemos conosco. Tu conheces as preocupações que surgem antes mesmo de sairmos de casa. Sabes quantos pais e mães se perguntam como sustentarão a família,
Quantas pessoas aguardam uma oportunidade de emprego? Quantos trabalham com dedicação e ainda assim vivem inseguros diante do futuro? Pai amado, derrama sobre nós o dom da sabedoria. Que o Espírito Santo ilumine cada decisão que precisaremos tomar hoje. Não permitas que sejamos guiados pelo impulso, pelo medo ou pelo desânimo. Ensina-nos a reconhecer a Tua vontade, mesmo nas pequenas escolhas do dia a dia. Dá-nos prudência para falar, paciência para esperar, humildade para aprender e coragem para agir quando for necessário. Que nossas atitudes revelem a presença de Cristo em tudo o que fizermos. Também colocamos diante de Ti a nossa vida financeira. Tu conheces as contas que nos preocupam, os compromissos que precisamos assumir e os sonhos que parecem distantes. Abre as portas que ninguém consegue abrir e fecha aquelas que poderiam nos afastar do Teu caminho. Abençoa o trabalho de nossas mãos para que nunca nos falte o pão de cada dia e para que possamos viver com dignidade, honestidade e generosidade. Senhor, estende a Tua poderosa proteção sobre nós. Envia os Teus santos anjos para caminharem à nossa frente. Guarda-nos dos acidentes, da violência, das enfermidades, das tentações e de todo o mal visível e invisível. Protege a nossa mente contra pensamentos de desespero, guarda os nossos lábios para que espalhem palavras de paz e fortalece o nosso coração para que não desanime diante das provações. Que nenhuma força contrária nos afaste da Tua presença, porque sabemos que aquele que caminha contigo nunca está desamparado. E agora, com toda a confiança que nasce da fé, proclamemos juntos as promessas do Senhor para este novo dia. Em nome de Jesus, eu declaro que recebo a força de Deus para enfrentar cada desafio com coragem. Em nome de Jesus, eu declaro que o Espírito Santo ilumina minha mente e me concede sabedoria em cada decisão. Em nome de Jesus, eu declaro que a proteção do Altíssimo envolve a minha casa, a minha família e todos os meus caminhos. Em nome de Jesus, eu declaro que portas de esperança se abrirão no tempo de Deus, que nenhuma dificuldade será maior do que a sua graça e que a paz de Cristo governará o meu coração. Em nome de Jesus, eu declaro que não caminharei dominado pelo medo, mas sustentado pela confiança naquele que nunca falha. Agora silencie novamente o seu coração. Não é preciso repetir muitas palavras. Apenas permaneça na presença do Senhor e permita que essa paz desça até o mais profundo da sua alma. Você não está sozinho. Deus ouviu suas lágrimas, conhece as suas lutas e continuará conduzindo cada passo da sua vida. Aquele que começou esta obra em você permanecerá ao seu lado durante todo este dia, fortalecendo-o, protegendo-o e guiando-o com infinito amor. Chegamos ao final desta oração da manhã, mas este não é o fim daquilo que Deus deseja fazer em sua vida hoje. Ao contrário, este é apenas o começo de um dia que já está sendo conduzido pelas mãos do Senhor. Antes de seguir com seus compromissos, quero que você guarde uma verdade no mais profundo do seu coração. Você não está sozinho. Talvez ainda existam perguntas sem resposta. Talvez alguns problemas continuem esperando por uma solução. Mas Deus ouviu suas lágrimas, acolheu sua oração e caminhará com você em cada instante deste dia. Antes de nos despedirmos, recordemos um dos momentos mais belos do Evangelho. Os discípulos estavam no meio do mar quando o vento começou a soprar com força e as ondas assustavam a todos. Ao ver Jesus caminhando sobre as águas, o medo tomou conta de seus corações. Pedro também desceu da barca, mas, ao olhar para a tempestade, começou a afundar. Então clamou: Senhor, salva-me! E imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e o levantou novamente. Assim é o amor de Cristo. Quando nossas forças acabam, a mão do Senhor nunca chega tarde. E o mesmo Deus continua agindo hoje. Rezemos agora, unidos como uma só família de fé, a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu,
santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Com o coração cheio de confiança, peçamos também a intercessão da Santíssima Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, Mãe amorosa, caminha conosco neste novo dia. Guarda-nos sob o teu manto, consola os aflitos, fortalece os desanimados e conduz-nos sempre para mais perto do teu Filho Jesus. Que diante de cada dificuldade, jamais percamos a confiança na providência de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor abençoe a sua saída e a sua chegada. Que Ele fortaleça o seu corpo, ilumine a sua inteligência, conceda sabedoria para cada decisão, proteja o seu trabalho, guarde a sua família e faça reinar a paz em seu coração. Que você caminhe hoje com a certeza de que Deus vai à sua frente, o Espírito Santo o acompanha e Nossa Senhora intercede por você em todos os momentos. E, se esta oração trouxe paz ao seu coração, partilhe-a com alguém que esteja precisando de força, sabedoria e proteção. Talvez um amigo, um familiar ou uma pessoa que esteja vivendo uma batalha silenciosa. O simples gesto de compartilhar esta oração pode ser a resposta que Deus preparou para renovar a esperança de alguém neste dia. Vá em paz. Que o Senhor permaneça ao seu lado em cada passo da sua caminhada e que a graça de Cristo ilumine esta manhã, esta tarde e toda a sua vida. Amém. Bom dia. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com você e com toda a sua família nesta nova manhã. Que o Espírito Santo visite a sua casa, fortaleça o seu corpo, ilumine a sua mente, acalme o seu coração e derrame sobre cada pessoa que você ama a proteção do céu. Onde quer que você esteja neste momento, saiba que Deus conhece o seu nome, conhece a sua história e preparou este amanhecer como um presente para a sua vida. Hoje nos reunimos para uma oração muito especial. Receba força, sabedoria e proteção. Talvez este seja apenas o início de mais um dia para muitas pessoas, mas, para quem decide começar amanhã na presença do Senhor, este pode ser o primeiro passo de uma grande transformação interior. Antes que as preocupações ocupem seus pensamentos, antes que os compromissos preencham sua agenda e antes mesmo que você enfrente qualquer desafio, Deus deseja falar ao seu coração. Talvez hoje você tenha uma decisão importante a tomar. Talvez exista uma conversa difícil esperando por você, um problema no trabalho que parece não ter solução, uma consulta médica que traz ansiedade ou uma preocupação constante com alguém da sua família. Você pode até sentir que não possui todas as respostas. Mas a boa notícia é que Deus nunca pediu que você carregasse sozinho o peso do amanhã. Ele apenas convida você a caminhar ao seu lado, um passo de cada vez. Antes que você desse o primeiro passo ao sair da cama nesta manhã, o Senhor já caminhava diante de você. Ele conhece cada estrada que você percorrerá, cada encontro que terá, cada desafio que surgirá e também cada bênção que preparou em silêncio. Mesmo quando você não consegue perceber, a providência de Deus já está agindo, abrindo caminhos, afastando perigos e sustentando sua vida com um amor que jamais falha. Por isso, permaneça comigo até o final desta oração. Não permita que a pressa roube este encontro com o Senhor. Reserve estes próximos minutos para entregar a Ele tudo o que ocupa o seu coração. Peça a graça de receber a força para enfrentar o que vier, a sabedoria para fazer as escolhas certas e a proteção divina para caminhar em segurança durante todo este dia. Respire profundamente por um instante. Abra o seu coração.
O Deus que despertou você nesta manhã deseja fazer muito mais do que acompanhar o seu dia. Ele deseja conduzir cada passo da sua caminhada e lembrar que, aconteça o que acontecer, você nunca estará sozinho. Talvez, enquanto você escuta esta oração, o seu corpo já tenha acordado, mas o seu coração ainda esteja cansado. Há noites em que o sono não consegue vencer a preocupação. Há manhãs em que abrimos os olhos e antes mesmo de colocar os pés no chão, a mente já está cheia de perguntas. Como pagar as contas deste mês? O que o médico dirá naquele exame? Será que meu filho ficará bem? Será que conseguirei superar mais este desafio? Talvez ontem à noite você tenha olhado para o saldo da sua conta bancária e sentido um aperto no peito. Talvez tenha preparado o café da manhã, escondendo a preocupação da família, para não aumentar o peso de quem você ama. Há pessoas que sorriem durante o dia inteiro, mas choram em silêncio quando ninguém está olhando. Outras permanecem fortes diante dos filhos, dos colegas de trabalho e dos amigos, enquanto por dentro se sentem completamente esgotadas. E talvez o mais difícil seja acreditar que ninguém consegue compreender aquilo que você realmente está vivendo. Mas nesta manhã, Deus quer lembrar uma verdade que pode transformar o seu dia. Ele conhece cada batalha escondida dentro do seu coração. O Senhor vê o que ninguém vê. Ele escuta as orações que você faz apenas em pensamento. Ele recolhe cada lágrima derramada durante a madrugada e permanece ao seu lado, mesmo quando o silêncio parece maior do que as respostas. Se você chegou até esta oração, não foi por acaso. Talvez o Senhor tenha querido trazer você aqui exatamente para dizer: meu filho, minha filha, eu continuo caminhando com você. Não desista agora. Por isso, quero convidar você a fazer um gesto simples de confiança. Escreva nos comentários: Senhor, guia os meus passos hoje. Faça dessa frase uma pequena oração, um ato de entrega nas mãos daquele que conhece o caminho melhor do que nós mesmos. E, se existir uma intenção especial em seu coração, apresente-a também. Muitas pessoas rezarão umas pelas outras, formando uma verdadeira comunidade de fé. Agora permaneça comigo. Daqui a pouco vamos ouvir uma palavra da Sagrada Escritura que talvez seja exatamente a resposta que Deus preparou para fortalecer o seu coração nesta manhã e conduzir cada passo do seu dia. Agora, abra o seu coração para acolher a palavra de Deus que iluminará toda a nossa oração nesta manhã. No livro dos Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, o Senhor nos diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Que promessa extraordinária! Perceba que Deus não nos pede para compreender tudo o que acontece em nossa vida. Ele sabe que existem perguntas sem resposta, caminhos que parecem confusos e momentos em que a dor fala mais alto do que a esperança. Em vez disso, o Senhor nos convida a fazer algo muito mais profundo: confiar. Confiar quando as portas ainda estão fechadas. Confiar quando o medo insiste em voltar. Confiar mesmo quando não conseguimos enxergar o próximo passo. Talvez seja exatamente isso que você precisava ouvir hoje. Você tem tentado resolver tudo sozinho, carregando um peso que nunca foi destinado apenas aos seus ombros. Quanto mais tenta controlar cada detalhe, mais cansado o seu coração fica. Mas Deus lhe diz nesta manhã: entregue-me os seus caminhos. Deixe-me conduzir aquilo que você não consegue controlar. Lembro-me da história de Carlos Alberto, de 61 anos, morador de Belo Horizonte. Depois de perder o emprego durante um período muito difícil, ele começou a trabalhar como motorista de aplicativo. No início, saía de casa todos os dias tomado pela insegurança. Não sabia se conseguiria pagar as contas nem sustentar sua família. Então decidiu mudar apenas uma coisa. Antes de ligar o carro todas as manhãs, abria a Bíblia, lia estes versículos dos Provérbios e fazia uma oração de poucos minutos, entregando o dia ao Senhor.
Os problemas não desapareceram de um dia para o outro, mas algo começou a mudar dentro dele. A ansiedade foi dando lugar à serenidade. As decisões passaram a ser tomadas com mais calma. Pequenas oportunidades surgiram quando ele menos esperava. Carlos costuma dizer que Deus não mudou apenas o rumo da sua vida. Primeiro, mudou o rumo do seu coração. E foi esse coração fortalecido que conseguiu reconhecer as portas que o Senhor já estava abrindo. É assim que Deus costuma agir. Antes de transformar as circunstâncias, Ele fortalece quem somos por dentro. Antes de abrir um novo caminho, Ele nos ensina a caminhar com confiança. A verdadeira sabedoria não nasce do controle, mas da entrega. Ela floresce quando reconhecemos que Deus enxerga muito além do que nossos olhos conseguem alcançar. Agora, convido você a dar mais um passo de fé. Respire profundamente, coloque a mão sobre o seu coração e permita que esta palavra desça da sua mente para a sua alma. Vamos entregar este novo dia àquele que nunca falha, pedindo que sua força, sua sabedoria e sua proteção conduzam cada passo da nossa caminhada. Agora, chegou o momento de transformar a palavra de Deus em uma oração sincera. Se você puder, pare por alguns instantes, respire profundamente, inspire lentamente, acolhendo a paz que vem do Senhor. Expire devagar, entregando a Ele toda a preocupação, toda a insegurança e todo o medo que você trouxe para esta manhã. Não tenha pressa. Deus já está aqui, na sua presença, esperando apenas que você abra o coração. Se for possível, coloque a mão sobre o peito e feche os olhos por alguns segundos. Sinta o ritmo da sua respiração e lembre-se de que cada novo fôlego é um presente do Pai. Talvez você tenha começado este dia sentindo-se fraco, sem saber como enfrentará tudo o que está pela frente. Mas neste momento, não olhe para as suas limitações. Olhe para aquele que prometeu caminhar ao seu lado em todos os caminhos. Senhor Jesus, nós te damos graças por esta nova manhã. Obrigado pelo dom da vida, pela oportunidade de recomeçar e pelo amor que nunca se cansa de nos procurar. Obrigado porque, mesmo quando dormíamos, Tu velavas por nós. Obrigado porque a Tua misericórdia se renovou mais uma vez sobre a nossa casa, sobre a nossa família e sobre cada pessoa que participa desta oração. Pai de infinita bondade, colocamos este dia inteiramente em Tuas mãos. Consagramos cada compromisso, cada encontro, cada decisão e cada palavra que sairá dos nossos lábios. Vai à nossa frente no trabalho, nos estudos, nas estradas, dentro dos hospitais, nos lares e em todos os lugares por onde passarmos. Concede-nos a força para enfrentar as dificuldades, a sabedoria para discernir a Tua vontade e a humildade para reconhecer que dependemos de Ti em todos os momentos. Também Te pedimos perdão, Senhor. Perdoa-nos pelas vezes em que confiamos mais no medo do que na Tua promessa. Perdoa-nos pelas palavras impacientes, pelos julgamentos precipitados, pela falta de amor e pelas ocasiões em que esquecemos de colocar nossa esperança em Ti. Purifica o nosso coração e cria em nós um espírito dócil, capaz de ouvir a Tua voz, mesmo em meio ao barulho das preocupações. Hoje, escolhemos entregar o controle da nossa vida em Tuas mãos. Sabemos que nem sempre entenderemos os Teus planos, mas confiamos que eles são maiores e melhores do que os nossos. Guia os nossos passos, ilumina as nossas escolhas e não permitas que nos afastemos do caminho que preparaste para nós. Permaneça mais um instante nesse silêncio sagrado. O Senhor está ouvindo até mesmo as palavras que você ainda não conseguiu pronunciar. E agora, vamos apresentar a Ele as feridas escondidas da nossa alma e das nossas famílias, certos de que o amor de Cristo tem poder para restaurar aquilo que parecia impossível de curar. Senhor Jesus, neste momento queremos colocar diante de Ti aquilo que tantas vezes escondemos atrás de um sorriso. Tu conheces as feridas que ninguém vê,
os pensamentos que nos acompanham em silêncio e o peso que carregamos quando dizemos a todos que está tudo bem, mesmo sabendo que, por dentro, o nosso coração está cansado. Diante de ti não precisamos fingir ser fortes. Podemos simplesmente ser teus filhos, necessitados do teu amor e da tua misericórdia. Talvez exista alguém rezando conosco que, ontem à noite, chorou sozinho no banheiro para que a família não percebesse sua dor. Talvez alguém tenha acordado no meio da madrugada e permanecido olhando para o teto, sem conseguir voltar a dormir, pensando nas contas que vencem, no resultado de um exame, em um filho que se afastou de Deus ou em um casamento que parece cada vez mais distante. Talvez você tenha olhado para a fotografia de uma pessoa querida e sentido saudade, ou tenha permanecido alguns minutos dentro do carro antes de entrar no trabalho, tentando reunir forças para enfrentar mais um dia. Se essa é a sua história, saiba que Jesus estava com você em cada um desses momentos. Senhor, visita agora os corações feridos, cura a ansiedade que tira a paz, o medo que paralisa, a culpa que ainda machuca e a tristeza que ninguém consegue explicar. Derrama o teu Espírito Santo sobre aqueles que perderam a esperança, sobre quem vive o peso da solidão e sobre todos os que acreditam que ninguém compreende sua dor. Que a tua presença seja um refúgio seguro para cada alma cansada. Nós te confiamos também as nossas famílias. Abençoa os esposos, fortalece os pais, protege os filhos, consola os avós e visita aqueles que estão doentes ou afastados da fé. Onde houver discussões, faz nascer o diálogo. Onde houver ressentimento, derrama o perdão. Onde houver desânimo, acende novamente a chama da esperança. Que cada lar representado nesta oração seja envolvido pela paz que vem do teu sagrado coração. Jesus, toca as feridas mais profundas da nossa história, aquelas que carregamos há tantos anos e que muitas vezes acreditamos nunca mais cicatrizarão. Tu és o médico das almas. Tu restauras o que está quebrado, levantas quem caiu e devolves a esperança àqueles que já não conseguem enxergar um novo começo. Enquanto continuamos rezando, queremos confiar também o nosso trabalho, as nossas necessidades materiais e todas as decisões que teremos de tomar hoje. Sabemos que o Deus que cura o coração é o mesmo Deus que fortalece, concede sabedoria e protege os seus filhos em cada passo da caminhada. Senhor nosso Deus, chegamos a este momento da oração com o coração mais leve, porque sabemos que tudo aquilo que colocamos diante de Ti jamais é ignorado. Agora queremos confiar ao Teu cuidado o nosso trabalho, os nossos projetos, as nossas responsabilidades e todas as necessidades materiais que trazemos conosco. Tu conheces as preocupações que surgem antes mesmo de sairmos de casa. Sabes quantos pais e mães se perguntam como sustentarão a família, quantas pessoas aguardam uma oportunidade de emprego, quantos trabalham com dedicação e ainda assim vivem inseguros diante do futuro. Pai amado, derrama sobre nós o dom da sabedoria. Que o Espírito Santo ilumine cada decisão que precisaremos tomar hoje. Não permitas que sejamos guiados pelo impulso, pelo medo ou pelo desânimo. Ensina-nos a reconhecer a Tua vontade, mesmo nas pequenas escolhas do dia a dia. Dá-nos prudência para falar, paciência para esperar, humildade para aprender e coragem para agir quando for necessário. Que nossas atitudes revelem a presença de Cristo em tudo o que fizermos. Também colocamos diante de Ti a nossa vida financeira. Tu conheces as contas que nos preocupam, os compromissos que precisamos assumir e os sonhos que parecem distantes. Abre as portas que ninguém consegue abrir e fecha aquelas que poderiam nos afastar do Teu caminho. Abençoa o trabalho de nossas mãos para que nunca nos falte o pão de cada dia e para que possamos viver com dignidade, honestidade e generosidade. Senhor, estende a Tua poderosa proteção sobre nós. Envia os Teus santos anjos para caminharem à nossa frente.
Guarda-nos dos acidentes, da violência, das enfermidades, das tentações e de todo o mal visível e invisível. Protege a nossa mente contra pensamentos de desespero, guarda os nossos lábios para que espalhem palavras de paz e fortalece o nosso coração para que não desanime diante das provações. Que nenhuma força contrária nos afaste da tua presença, porque sabemos que aquele que caminha contigo nunca está desamparado. E agora, com toda a confiança que nasce da fé, proclamemos juntos as promessas do Senhor para este novo dia. Em nome de Jesus, eu declaro que recebo a força de Deus para enfrentar cada desafio com coragem. Em nome de Jesus, eu declaro que o Espírito Santo ilumina minha mente e me concede sabedoria em cada decisão. Em nome de Jesus, eu declaro que a proteção do Altíssimo envolve a minha casa, a minha família e todos os meus caminhos. Em nome de Jesus, eu declaro que portas de esperança se abrirão no tempo de Deus, que nenhuma dificuldade será maior do que a sua graça e que a paz de Cristo governará o meu coração. Em nome de Jesus, eu declaro que não caminharei dominado pelo medo, mas sustentado pela confiança naquele que nunca falha. Agora silencie novamente o seu coração. Não é preciso repetir muitas palavras. Apenas permaneça na presença do Senhor e permita que essa paz desça até o mais profundo da sua alma. Você não está sozinho. Deus ouviu suas lágrimas, conhece as suas lutas e continuará conduzindo cada passo da sua vida. Aquele que começou esta obra em você permanecerá ao seu lado durante todo este dia, fortalecendo-o, protegendo-o e guiando-o com infinito amor. Chegamos ao final desta oração da manhã, mas este não é o fim daquilo que Deus deseja fazer em sua vida hoje. Ao contrário, este é apenas o começo de um dia que já está sendo conduzido pelas mãos do Senhor. Antes de seguir com seus compromissos, quero que você guarde uma verdade no mais profundo do seu coração. Você não está sozinho. Talvez ainda existam perguntas sem resposta. Talvez alguns problemas continuem esperando por uma solução. Mas Deus ouviu suas lágrimas, acolheu sua oração e caminhará com você em cada instante deste dia. Antes de nos despedirmos, recordemos um dos momentos mais belos do Evangelho. Os discípulos estavam no meio do mar quando o vento começou a soprar com força e as ondas assustavam a todos. Ao ver Jesus caminhando sobre as águas, o medo tomou conta de seus corações. Pedro também desceu da barca, mas, ao olhar para a tempestade, começou a afundar. Então clamou: Senhor, salva-me! E imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e o levantou novamente. Assim é o amor de Cristo. Quando nossas forças acabam, a mão do Senhor nunca chega tarde. E o mesmo Deus continua agindo hoje. Rezemos agora, unidos como uma só família de fé, a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Com o coração cheio de confiança, peçamos também a intercessão da Santíssima Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, Mãe amorosa, caminha conosco neste novo dia. Guarda-nos sob o teu manto, consola os aflitos, fortalece os desanimados e conduz-nos sempre para mais perto do teu Filho Jesus. Que diante de cada dificuldade, jamais percamos a confiança na providência de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor abençoe a sua saída e a sua chegada. Que Ele fortaleça o seu corpo, ilumine a sua inteligência, conceda sabedoria para cada decisão, proteja o seu trabalho,
guarde a sua família e faça reinar a paz em seu coração. Que você caminhe hoje com a certeza de que Deus vai à sua frente, o Espírito Santo o acompanha e Nossa Senhora intercede por você em todos os momentos. E, se esta oração trouxe paz ao seu coração, partilhe-a com alguém que esteja precisando de força, sabedoria e proteção. Talvez um amigo, um familiar ou uma pessoa que esteja vivendo uma batalha silenciosa. O simples gesto de compartilhar esta oração pode ser a resposta que Deus preparou para renovar a esperança de alguém neste dia. Vá em paz. Que o Senhor permaneça ao seu lado em cada passo da sua caminhada e que a graça de Cristo ilumine esta manhã, esta tarde e toda a sua vida. Amém. Bom dia. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com você e com toda a sua família nesta nova manhã. Que o Espírito Santo visite a sua casa, fortaleça o seu corpo, ilumine a sua mente, acalme o seu coração e derrame sobre cada pessoa que você ama a proteção do céu. Onde quer que você esteja neste momento, saiba que Deus conhece o seu nome, conhece a sua história e preparou este amanhecer como um presente para a sua vida. Hoje nos reunimos para uma oração muito especial. Receba força, sabedoria e proteção. Talvez este seja apenas o início de mais um dia para muitas pessoas, mas, para quem decide começar amanhã na presença do Senhor, este pode ser o primeiro passo de uma grande transformação interior. Antes que as preocupações ocupem seus pensamentos, antes que os compromissos preencham sua agenda e antes mesmo que você enfrente qualquer desafio, Deus deseja falar ao seu coração. Talvez hoje você tenha uma decisão importante a tomar. Talvez exista uma conversa difícil esperando por você, um problema no trabalho que parece não ter solução, uma consulta médica que traz ansiedade ou uma preocupação constante com alguém da sua família. Você pode até sentir que não possui todas as respostas. Mas a boa notícia é que Deus nunca pediu que você carregasse sozinho o peso do amanhã. Ele apenas convida você a caminhar ao seu lado, um passo de cada vez. Antes que você desse o primeiro passo ao sair da cama nesta manhã, o Senhor já caminhava diante de você. Ele conhece cada estrada que você percorrerá, cada encontro que terá, cada desafio que surgirá e também cada bênção que preparou em silêncio. Mesmo quando você não consegue perceber, a providência de Deus já está agindo, abrindo caminhos, afastando perigos e sustentando sua vida com um amor que jamais falha. Por isso, permaneça comigo até o final desta oração. Não permita que a pressa roube este encontro com o Senhor. Reserve estes próximos minutos para entregar a Ele tudo o que ocupa o seu coração. Peça a graça de receber a força para enfrentar o que vier, a sabedoria para fazer as escolhas certas e a proteção divina para caminhar em segurança durante todo este dia. Respire profundamente por um instante. Abra o seu coração. O Deus que despertou você nesta manhã deseja fazer muito mais do que acompanhar o seu dia. Ele deseja conduzir cada passo da sua caminhada e lembrar que, aconteça o que acontecer, você nunca estará sozinho. Talvez, enquanto você escuta esta oração, o seu corpo já tenha acordado, mas o seu coração ainda esteja cansado. Há noites em que o sono não consegue vencer a preocupação. Há manhãs em que abrimos os olhos e antes mesmo de colocar os pés no chão, a mente já está cheia de perguntas. Como pagar as contas deste mês? O que o médico dirá naquele exame? Será que meu filho ficará bem? Será que conseguirei superar mais este desafio? Talvez ontem à noite você tenha olhado para o saldo da sua conta bancária e sentido um aperto no peito. Talvez tenha preparado o café da manhã, escondendo a preocupação da família, para não aumentar o peso de quem você ama. Há pessoas que sorriem durante o dia inteiro, mas choram em silêncio quando ninguém está olhando. Outras permanecem fortes diante dos filhos, dos colegas de trabalho e dos amigos, enquanto por dentro se sentem completamente esgotadas.
E talvez o mais difícil seja acreditar que ninguém consegue compreender aquilo que você realmente está vivendo. Mas nesta manhã, Deus quer lembrar uma verdade que pode transformar o seu dia. Ele conhece cada batalha escondida dentro do seu coração. O Senhor vê o que ninguém vê. Ele escuta as orações que você faz apenas em pensamento. Ele recolhe cada lágrima derramada durante a madrugada e permanece ao seu lado, mesmo quando o silêncio parece maior do que as respostas. Se você chegou até esta oração, não foi por acaso. Talvez o Senhor tenha querido trazer você aqui exatamente para dizer: meu filho, minha filha, eu continuo caminhando com você. Não desista agora. Por isso, quero convidar você a fazer um gesto simples de confiança. Escreva nos comentários: Senhor, guia os meus passos hoje. Faça dessa frase uma pequena oração, um ato de entrega nas mãos daquele que conhece o caminho melhor do que nós mesmos. E, se existir uma intenção especial em seu coração, apresente-a também. Muitas pessoas rezarão umas pelas outras, formando uma verdadeira comunidade de fé. Agora permaneça comigo. Daqui a pouco vamos ouvir uma palavra da Sagrada Escritura que talvez seja exatamente a resposta que Deus preparou para fortalecer o seu coração nesta manhã e conduzir cada passo do seu dia. Agora, abra o seu coração para acolher a palavra de Deus que iluminará toda a nossa oração nesta manhã. No livro dos Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, o Senhor nos diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Que promessa extraordinária! Perceba que Deus não nos pede para compreender tudo o que acontece em nossa vida. Ele sabe que existem perguntas sem resposta, caminhos que parecem confusos e momentos em que a dor fala mais alto do que a esperança. Em vez disso, o Senhor nos convida a fazer algo muito mais profundo: confiar. Confiar quando as portas ainda estão fechadas. Confiar quando o medo insiste em voltar. Confiar mesmo quando não conseguimos enxergar o próximo passo. Talvez seja exatamente isso que você precisava ouvir hoje. Você tem tentado resolver tudo sozinho, carregando um peso que nunca foi destinado apenas aos seus ombros. Quanto mais tenta controlar cada detalhe, mais cansado o seu coração fica. Mas Deus lhe diz nesta manhã: entregue-me os seus caminhos. Deixe-me conduzir aquilo que você não consegue controlar. Lembro-me da história de Carlos Alberto, de 61 anos, morador de Belo Horizonte. Depois de perder o emprego durante um período muito difícil, ele começou a trabalhar como motorista de aplicativo. No início, saía de casa todos os dias tomado pela insegurança. Não sabia se conseguiria pagar as contas, nem sustentar sua família. Então decidiu mudar apenas uma coisa. Antes de ligar o carro todas as manhãs, abria a Bíblia, lia estes versículos dos Provérbios e fazia uma oração de poucos minutos, entregando o dia ao Senhor. Os problemas não desapareceram de um dia para o outro, mas algo começou a mudar dentro dele. A ansiedade foi dando lugar à serenidade. As decisões passaram a ser tomadas com mais calma. Pequenas oportunidades surgiram quando ele menos esperava. Carlos costuma dizer que Deus não mudou apenas o rumo da sua vida. Primeiro, mudou o rumo do seu coração. E foi esse coração fortalecido que conseguiu reconhecer as portas que o Senhor já estava abrindo. É assim que Deus costuma agir. Antes de transformar as circunstâncias, Ele fortalece quem somos por dentro. Antes de abrir um novo caminho, Ele nos ensina a caminhar com confiança. A verdadeira sabedoria não nasce do controle, mas da entrega. Ela floresce quando reconhecemos que Deus enxerga muito além do que nossos olhos conseguem alcançar. Agora, convido você a dar mais um passo de fé. Respire profundamente, coloque a mão sobre o seu coração e permita que esta palavra desça da sua mente para a sua alma. Vamos entregar este novo dia àquele que nunca falha,
pedindo que sua força, sua sabedoria e sua proteção conduzam cada passo da nossa caminhada. Agora, chegou o momento de transformar a palavra de Deus em uma oração sincera. Se você puder, pare por alguns instantes, respire profundamente, inspire lentamente, acolhendo a paz que vem do Senhor. Expire devagar, entregando a Ele toda a preocupação, toda a insegurança e todo o medo que você trouxe para esta manhã. Não tenha pressa. Deus já está aqui, na sua presença, esperando apenas que você abra o coração. Se for possível, coloque a mão sobre o peito e feche os olhos por alguns segundos. Sinta o ritmo da sua respiração e lembre-se de que cada novo fôlego é um presente do Pai. Talvez você tenha começado este dia sentindo-se fraco, sem saber como enfrentará tudo o que está pela frente. Mas neste momento, não olhe para as suas limitações. Olhe para aquele que prometeu caminhar ao seu lado em todos os caminhos. Senhor Jesus, nós te damos graças por esta nova manhã. Obrigado pelo dom da vida, pela oportunidade de recomeçar e pelo amor que nunca se cansa de nos procurar. Obrigado porque, mesmo quando dormíamos, tu velavas por nós. Obrigado porque a tua misericórdia se renovou mais uma vez sobre a nossa casa, sobre a nossa família e sobre cada pessoa que participa desta oração. Pai de infinita bondade, colocamos este dia inteiramente em tuas mãos. Consagramos cada compromisso, cada encontro, cada decisão e cada palavra que sairá dos nossos lábios. Vai à nossa frente no trabalho, nos estudos, nas estradas, dentro dos hospitais, nos lares e em todos os lugares por onde passarmos. Concede-nos a força para enfrentar as dificuldades, a sabedoria para discernir a tua vontade e a humildade para reconhecer que dependemos de ti em todos os momentos. Também te pedimos perdão, Senhor. Perdoa-nos pelas vezes em que confiamos mais no medo do que na tua promessa. Perdoa-nos pelas palavras impacientes, pelos julgamentos precipitados, pela falta de amor e pelas ocasiões em que esquecemos de colocar nossa esperança em ti. Purifica o nosso coração e cria em nós um espírito dócil, capaz de ouvir a tua voz, mesmo em meio ao barulho das preocupações. Hoje, escolhemos entregar o controle da nossa vida em tuas mãos. Sabemos que nem sempre entenderemos os teus planos, mas confiamos que eles são maiores e melhores do que os nossos. Guia os nossos passos, ilumina as nossas escolhas e não permitas que nos afastemos do caminho que preparaste para nós. Permaneça mais um instante nesse silêncio sagrado. O Senhor está ouvindo até mesmo as palavras que você ainda não conseguiu pronunciar. E agora, vamos apresentar a Ele as feridas escondidas da nossa alma e das nossas famílias, certos de que o amor de Cristo tem poder para restaurar aquilo que parecia impossível de curar. Senhor Jesus, neste momento queremos colocar diante de Ti aquilo que tantas vezes escondemos atrás de um sorriso. Tu conheces as feridas que ninguém vê, os pensamentos que nos acompanham em silêncio e o peso que carregamos quando dizemos a todos que está tudo bem, mesmo sabendo que, por dentro, o nosso coração está cansado. Diante de Ti não precisamos fingir ser fortes. Podemos simplesmente ser Teus filhos, necessitados do Teu amor e da Tua misericórdia. Talvez exista alguém rezando conosco que, ontem à noite, chorou sozinho no banheiro para que a família não percebesse sua dor. Talvez alguém tenha acordado no meio da madrugada e permanecido olhando para o teto, sem conseguir voltar a dormir, pensando nas contas que vencem, no resultado de um exame, em um filho que se afastou de Deus ou em um casamento que parece cada vez mais distante. Talvez você tenha olhado para a fotografia de uma pessoa querida e sentido saudade, ou tenha permanecido alguns minutos dentro do carro antes de entrar no trabalho, tentando reunir forças para enfrentar mais um dia. Se essa é a sua história, saiba que Jesus estava com você em cada um desses momentos. Senhor, visita agora os corações feridos, cura a ansiedade que tira a paz,
o medo que paralisa, a culpa que ainda machuca e a tristeza que ninguém consegue explicar. Derrama o teu Espírito Santo sobre aqueles que perderam a esperança, sobre quem vive o peso da solidão e sobre todos os que acreditam que ninguém compreende sua dor. Que a tua presença seja um refúgio seguro para cada alma cansada. Nós te confiamos também as nossas famílias. Abençoa os esposos, fortalece os pais, protege os filhos, consola os avós e visita aqueles que estão doentes ou afastados da fé. Onde houver discussões, faz nascer o diálogo. Onde houver ressentimento, derrama o perdão. Onde houver desânimo, acende novamente a chama da esperança. Que cada lar representado nesta oração seja envolvido pela paz que vem do teu sagrado coração. Jesus, toca as feridas mais profundas da nossa história, aquelas que carregamos há tantos anos e que muitas vezes acreditamos nunca mais cicatrizarão. Tu és o médico das almas. Tu restauras o que está quebrado, levantas quem caiu e devolves a esperança àqueles que já não conseguem enxergar um novo começo. Enquanto continuamos rezando, queremos confiar também o nosso trabalho, as nossas necessidades materiais e todas as decisões que teremos de tomar hoje. Sabemos que o Deus que cura o coração é o mesmo Deus que fortalece, concede sabedoria e protege os seus filhos em cada passo da caminhada. Senhor nosso Deus, chegamos a este momento da oração com o coração mais leve, porque sabemos que tudo aquilo que colocamos diante de Ti jamais é ignorado. Agora queremos confiar ao Teu cuidado o nosso trabalho, os nossos projetos, as nossas responsabilidades e todas as necessidades materiais que trazemos conosco. Tu conheces as preocupações que surgem antes mesmo de sairmos de casa. Sabes quantos pais e mães se perguntam como sustentarão a família, quantas pessoas aguardam uma oportunidade de emprego, quantos trabalham com dedicação e ainda assim vivem inseguros diante do futuro. Pai amado, derrama sobre nós o dom da sabedoria. Que o Espírito Santo ilumine cada decisão que precisaremos tomar hoje. Não permitas que sejamos guiados pelo impulso, pelo medo ou pelo desânimo. Ensina-nos a reconhecer a Tua vontade, mesmo nas pequenas escolhas do dia a dia. Dá-nos prudência para falar, paciência para esperar, humildade para aprender e coragem para agir quando for necessário. Que nossas atitudes revelem a presença de Cristo em tudo o que fizermos. Também colocamos diante de Ti a nossa vida financeira. Tu conheces as contas que nos preocupam, os compromissos que precisamos assumir e os sonhos que parecem distantes. Abre as portas que ninguém consegue abrir e fecha aquelas que poderiam nos afastar do Teu caminho. Abençoa o trabalho de nossas mãos para que nunca nos falte o pão de cada dia e para que possamos viver com dignidade, honestidade e generosidade. Senhor, estende a Tua poderosa proteção sobre nós. Envia os Teus santos anjos para caminharem à nossa frente. Guarda-nos dos acidentes, da violência, das enfermidades, das tentações e de todo o mal visível e invisível. Protege a nossa mente contra pensamentos de desespero, guarda os nossos lábios para que espalhem palavras de paz e fortalece o nosso coração para que não desanime diante das provações. Que nenhuma força contrária nos afaste da Tua presença, porque sabemos que aquele que caminha contigo nunca está desamparado. E agora, com toda a confiança que nasce da fé, proclamemos juntos as promessas do Senhor para este novo dia. Em nome de Jesus, eu declaro que recebo a força de Deus para enfrentar cada desafio com coragem. Em nome de Jesus, eu declaro que o Espírito Santo ilumina a minha mente e me concede sabedoria em cada decisão. Em nome de Jesus, eu declaro que a proteção do Altíssimo envolve a minha casa, a minha família e todos os meus caminhos. Em nome de Jesus, eu declaro que portas de esperança se abrirão no tempo de Deus, que nenhuma dificuldade será maior do que a sua graça e que a paz de Cristo governará o meu coração.
Em nome de Jesus, eu declaro que não caminharei dominado pelo medo, mas sustentado pela confiança naquele que nunca falha. Agora silencie novamente o seu coração. Não é preciso repetir muitas palavras. Apenas permaneça na presença do Senhor e permita que essa paz desça até o mais profundo da sua alma. Você não está sozinho. Deus ouviu suas lágrimas, conhece as suas lutas e continuará conduzindo cada passo da sua vida. Aquele que começou esta obra em você permanecerá ao seu lado durante todo este dia, fortalecendo-o, protegendo-o e guiando-o com infinito amor. Chegamos ao final desta oração da manhã, mas este não é o fim daquilo que Deus deseja fazer em sua vida hoje. Ao contrário, este é apenas o começo de um dia que já está sendo conduzido pelas mãos do Senhor. Antes de seguir com seus compromissos, quero que você guarde uma verdade no mais profundo do seu coração. Você não está sozinho. Talvez ainda existam perguntas sem resposta. Talvez alguns problemas continuem esperando por uma solução. Mas Deus ouviu suas lágrimas, acolheu sua oração e caminhará com você em cada instante deste dia. Antes de nos despedirmos, recordemos um dos momentos mais belos do Evangelho. Os discípulos estavam no meio do mar quando o vento começou a soprar com força e as ondas assustavam a todos. Ao ver Jesus caminhando sobre as águas, o medo tomou conta de seus corações. Pedro também desceu da barca, mas, ao olhar para a tempestade, começou a afundar. Então clamou: Senhor, salva-me! E imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e o levantou novamente. Assim é o amor de Cristo. Quando nossas forças acabam, a mão do Senhor nunca chega tarde. E o mesmo Deus continua agindo hoje. Rezemos agora, unidos como uma só família de fé, a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Com o coração cheio de confiança, peçamos também a intercessão da Santíssima Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, Mãe amorosa, caminha conosco neste novo dia. Guarda-nos sob o teu manto, consola os aflitos, fortalece os desanimados e conduz-nos sempre para mais perto do teu Filho Jesus. Que diante de cada dificuldade, jamais percamos a confiança na providência de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor abençoe a sua saída e a sua chegada. Que Ele fortaleça o seu corpo, ilumine a sua inteligência, conceda sabedoria para cada decisão, proteja o seu trabalho, guarde a sua família e faça reinar a paz em seu coração. Que você caminhe hoje com a certeza de que Deus vai à sua frente, o Espírito Santo o acompanha e Nossa Senhora intercede por você em todos os momentos. E, se esta oração trouxe paz ao seu coração, partilhe-a com alguém que esteja precisando de força, sabedoria e proteção. Talvez um amigo, um familiar ou uma pessoa que esteja vivendo uma batalha silenciosa. O simples gesto de compartilhar esta oração pode ser a resposta que Deus preparou para renovar a esperança de alguém neste dia. Vá em paz. Que o Senhor permaneça ao seu lado em cada passo da sua caminhada e que a graça de Cristo ilumine esta manhã, esta tarde e toda a sua vida. Amém.